Olá, hoje vamos falar sobre o objetivo 6 entre os 17 objetivos da ONU, que é garantir água potável e saneamento básico a toda a população. É um item importante, não só no Brasil, como no mundo todo, onde a gente tem 1 em cada 9 habitantes do planeta que tem problemas com acesso à água potável e saneamento básico. No Brasil, essa questão é, para mim, terrível. A gente tem metade da população brasileira, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico e ainda cerca de 35 milhões de pessoas que não têm água potável, né, com acesso na sua casa. Esses números são números abertos, eles são números públicos, e eu como brasileira, não sei você, mas eu como brasileira me sinto muito envergonhada de morar no Brasil com esses índices. Eu acho uma coisa inaceitável. A questão da água e o saneamento básico é uma questão de saúde pública que no mundo inteiro, ela, por exemplo, ela só esse ano ela já causou cerca de 420 mil mortes em decorrência de doenças que vêm da contaminação de água. É quase o que está matando a Covid, por exemplo. É um número bastante grave. Então, o saneamento ele tem a ver não só com a questão da saúde, né? Porque a água contaminada e o esgoto a céu aberto, né? Se imaginar que são mais de 100 milhões de pessoas vivendo como as pessoas viviam na Idade Média, né? Mais de 1000 anos atrás. Então, e isso que interfere, né? Esse problema da água e do esgoto, ele é o que vai causar diarreia, uma série de tipos de verminoses, dengue, malária, hepatite. Então, a questão da saúde pública e também interfere na educação de hábitos saudáveis. Como é que você vai exigir para essa parcela da população que não tem acesso a esse serviço que eles tenham hábitos de higiene, que eles tenham o hábito, por exemplo, de lavar a mão, que é o que está pedindo para todo mundo, né? A gente está pedindo para todo mundo lavar a mão frequentemente para não se contaminar. Como é que você vai exigir esse hábito de higiene? Como é que você vai exigir o hábito da higiene do domicílio, do trato do lixo, se você não tem nem o serviço de esgoto na sua casa, né? Além então da saúde e da educação, você tem essa água que é contaminada e que acaba infiltrando no solo e que acaba poluindo os nossos rios. Ou seja, uma falta de dignidade total, essa questão. A gente precisa comemorar, então, né? Se é que a gente só tem notícia ruim ultimamente, eu acho que esse assunto que é urgente, a gente tem uma notícia para comemorar, porque há menos de uma semana foi aprovado o marco de saneamento pelo Senado brasileiro, que agora a gente só está aguardando o Senado passar isso para sanção do presidente e logo iniciar as obras que, segundo as metas desse marco de saneamento, vai garantir água potável para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% da população até 2033. Essa questão ela está atrasada 50 anos e a gente tem que correr contra o tempo para resolver esse assunto aqui no Brasil, porque é absolutamente vergonhoso. Quando a gente perguntou na nossa pesquisa para os 1.207 pessoas sobre as causas que eles
que eles se engajam, a gente tem 1/4 dos respondentes que se engajam com a questão da água, dá 24%. E no que diz respeito ao lixo, menos 15% que se engaja na questão do lixo como causa, mas tudo bem, você pode não ser um ativista com relação à causa da água ou lixo, mas a gente tem uma parte a cumprir. A gente tem uma parte a cumprir no dia a dia, no uso da água, no uso correto e responsável da água e também na forma correta de destinar o nosso lixo. Na nossa pesquisa, a gente perguntou como que as pessoas lidam com a água, né? Qual é o jeito que as pessoas usam a água. Felizmente, a gente teve uma resposta de que 70% procura usar a água de uma maneira responsável, com parcimônia, ou seja, de uma forma inteligente. No entanto, a gente tem 30% da nossa amostra, que em números significa 38 milhões de brasileiros com acesso à internet, vamos lembrar que esse estudo foi feito online, que usam a água do jeito que eles entendem. Ou seja, são 38 milhões de pessoas desperdiçando água. Na questão do lixo, também a gente fez a mesma pergunta. Você, por exemplo, se você está andando na rua, se você não vê uma lixeira, se você joga o lixo na rua, se você não enxergar uma lixeira. Felizmente, a maioria guarda o seu lixo, né, e não descarta na rua, mas temos lá 18% que diz: se eu não ver uma lixeira na minha frente, eu vou jogar o lixo na rua. Ou seja, são 23 milhões de pessoas, se a gente projetar isso para nossa amostra, que falam que jogam lixo na rua. Também isso é inaceitável, né, vergonha alheia. Então, se a gente tá, por exemplo, agora que passou a ser lei usar máscara, que você pode ser multado se você não estiver usando máscara durante a pandemia no estado de São Paulo, por que não é lei também se você joga lixo na rua, você descarta a sua bituca na rua, você sem querer soltou um papel de bala que também caiu na rua, você vai lavar a sua calçada como se nada existisse, você vai fazer de conta que não viu o cocô do seu cachorro. Gente, não dá, né? Tipo, não dá. Além da nossa parte, as empresas também têm que fazer a parte delas, né? A gente tem aí uma série de rios no Brasil contaminados pela questão da água que as indústrias, que as empresas, não estou falando todas, generalizando, mas muitas empresas também soltam a água de uso, né, industrial, sem tratar a água nos rios. E aí a gente tem também números e índices de contaminação de rios que são para lá de vergonhosos. E o rio número 1, né, o mais contaminado do Brasil, o nosso rio Tietê, para quem mora aqui em São Paulo, na cidade mais rica do Brasil, da América Latina, que também tem esse rio mais poluído do Brasil, que também é uma coisa que não combina muito, né, com a pujança de uma economia, uma cidade que tem atrativos culturais, onde os principais eventos de negócios do Brasil e da América Latina acontecem. Quer dizer, é quase esquizofrênico. Então, esse marco do saneamento básico é uma lei que a gente deve comemorar e que a gente deve torcer para que isso aconteça logo. Na verdade, eu acho o prazo, eu sei que é difícil, mas eu acho que o prazo
até 2033 está longe. Isso, como eu disse, já está atrasado 50 anos, a gente não pode aceitar. E então todos temos um papel a fazer, o governo, as empresas e a gente como cidadão. A gente tem que se fiscalizar o coleguinha que não está sendo muito legal nesse item. Temos essa meta para cumprir até 2030 e a gente não pode continuar tendo um uso irresponsável da água e um descarte irresponsável do lixo que vai prejudicar as pessoas que nem acesso têm, que vão ter os rios poluídos, o solo contaminado. É isso, muito obrigada e até mais.